Obviamente eu vou ter que responder, senão... Não é igual a célula, não. Eu falei pra ele assim, tem? Começou. Eu falei assim, sentiu uma pergunta. Começou. Boa noite, estamos aqui em mais uma live do Safe. Estamos com convidados especiais, estamos aqui com o Guto. Opa, boa noite, galera. Com o Carlos. Boa noite, pessoal, como vocês estão? Com a Glorinha. Oiê, pessoal, tudo bem? E com o Gui. E aí, pessoal, parabéns, pai, te amo. Amém. Eu estou aqui também, meu nome é Thalita, para quem não me conhece. E hoje é uma sexta-feira abençoada. O tema da nossa live de hoje é: os seus sonhos não estão em quarentena. Então, antes de nós começarmos, a Glorinha vai orar, mas já vamos preparando aí para enviarem. Hoje nós queremos que vocês participem de uma forma diferente. Vocês podem enviar as suas perguntas, mas nós queremos que durante a live vocês relatem um pouco dos seus sonhos, dos seus testemunhos, em poucas linhas, é claro, para que a gente consiga ler aqui, mas algo que Deus tem realizado nessa quarentena, né? Algo sobre os seus sonhos, que eles não morreram, nós cremos nisso. Então a Glorinha vai começar orando e a gente já começa a nossa live, amém? Pode orar, Glorinha. Amém. Pode fechar seus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada. Nós te agradecemos pelo dia de hoje. Nós te damos graças, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada um que está aqui comigo. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada um que está assistindo a live. Que hoje, Senhor, ó Pai, possa ser uma live de bênção, Senhor. Que o Senhor possa falar através dos nossos corações, usar as nossas bocas. E que o Senhor, ó Pai, possa mover, ó Pai, o coração de quem está assistindo esta live, Senhor, para que seja de bom proveito, para que seja, Senhor, ó Pai, uma live abençoada em nome de Jesus. Que nós possamos lembrar no dia de hoje, ó Pai, que os teus sonhos não morrem, que os teus sonhos são melhores que os nossos, ó Pai. Que em nome de Jesus, que a tua presença possa estar aqui conosco. E nós já te agradecemos pelo dia de hoje. Amém. Amém. Então nós vamos começar aqui. Nós separamos alguns tópicos para falar aqui na live. Então, o primeiro tópico que nós vamos tratar aqui, né, da nossa live, que lembrando, o tema é: seus sonhos não estão em quarentena. O porquê nós separamos esse tema? Porque nós todos, né, nós sabemos que nós estamos passando por um momento delicado no nosso país, porém nós não podemos deixar que os nossos sonhos morram, né? Que os nossos sonhos fiquem parados. Nós estamos nos resguardando, né? Estamos evitando de fazer as coisas, mas nós não devemos esquecer dos nossos sonhos. E o nosso primeiro tópico aqui é: o que você tem feito com os seus sonhos durante esse tempo? Né? O que nós temos feito com os nossos sonhos? Nós temos guardado os nossos sonhos em uma gaveta. Nós temos falado para eles: vocês vão ficar aí de quarentena e quando tudo voltar, eu continuo pensando em vocês. Ou vocês têm pensado nos seus sonhos, vocês têm investido. E quando eu digo em sonhos, gente, cada um tem o seu sonho. O sonho não é só quem quer viajar para fora ou só quem quer casar. Não, cada um tem a sua personalidade, os seus sonhos, aquilo que Deus entrega. Então esse sonho que nós estamos falando está relacionado àquilo que você quer, àquilo que você deseja. Então eu quero saber de vocês, como tem sido, o que vocês têm feito com os sonhos de vocês. Esse sonho, ele está ainda vivo no coração de vocês? O que vocês pensam e o que vocês têm vivido com relação a isso? Amém. Eu tenho sonhado bastante ultimamente, né? Pra quem não sabe, eu toco guitarra e de uns tempos pra cá tem acontecido umas coisas muito loucas, assim, que eu não esperava. Mas que, tipo assim, eu sempre sonhei em tocar guitarra, tocar bem, fazer um som legal.
mas eu nunca pensei que algumas pessoas, tipo, iriam chegar até em mim, tipo, e reconhecer isso, né? Falar, pô, você tá tocando da hora mesmo, que não sei o que, mó bênção. E de uns tempos pra cá eu tenho focado nisso, em tocar guitarra, e eu, tipo, tô tocando todo dia e, tipo, fazendo uns vídeos e, meu sonho, meu sonho é esse, então eu vou seguir isso e vou fazer isso, porque o que eu sinto é que eu nasci pra fazer isso, né? Então eu tenho, tipo assim, sonhado bastante, colocado minhas expectativas nisso e trabalhado nisso, né? Então é o que eu tô fazendo com o meu sonho hoje. Eu tenho um sonho e eu quero realizar o sonho. A gente não pode ficar parado, né? E esse exemplo do Gui é bem legal, porque a partir do momento que você tem esse sonho, você precisa estudar, você precisa ir atrás. Porque quando isso se concretizar, você estará pronto, né? Então, quando você se entrega e você fala, olha, Senhor, o Senhor te entregou esse talento, né? E isso gerou no seu coração esse sonho de você trabalhar com isso no futuro. Você já faz isso na igreja, né? E para no futuro trabalhar com isso. Então, o Senhor está colhendo e você está fazendo a sua parte. Assim também, as pessoas que de repente, eu quero fazer um curso tal, eu quero ser, no meu exemplo, né? Eu quero ser uma professora. Então, se você quer passar um vestibular, não fica se prendendo, mas nem sei se vai ter vestibular. Estude, né? Se é o seu sonho, estude, faça a sua parte, né? E alguém mais quer comentar sobre esse tópico? Alguma coisa que vocês têm vivido ou até que vocês vivenciaram antes da pandemia com relação a sonhos? Bom, eu vou falar que meu sonho não é muito parecido assim com o do Gui, mas eu tenho um sonho de casar. Assim, glória a Deus, né? Amém. Amém. E há um bom tempo atrás, eu tinha visto um lugar muito, muito bonito para casar. E aquele lugar eu fui ver e era um valor muito alto. Era um valor, assim, extremamente alto. E aí eu falei assim, amém, né? Eu não vou conseguir pagar isso. Obviamente pensando, né, no humano, né? Que muitas vezes a gente pensa só no humano. E aí eu deixei quieto. E aí teve um dia que eu tava no louvor aqui. Eu não lembro se foi ano passado. Mas Deus falou muito forte no meu coração que eu sou o dono do ouro e da prata. E muitas vezes a gente se esquece disso, né? A gente se esquece que Deus vê os nossos sonhos, mas Ele também quer realizar os nossos sonhos. Ele quer suprir. Ele não quer apenas que você sonhe baixo, que você sonhe algo banal, não. Ele tem sonhos muito maiores, Ele tem sonhos grandes. E obviamente o meu ainda nem começou, né? Eu não fechei nada, nem assim, nada do tipo. Mas eu creio nisso, sabe? Mas acabou passando o tempo e eu falei assim, amém, eu recebo isso, no dia eu fiquei muito feliz. Aí depois, sabe quando o sentimento vai voltando? Sim. Aí eu falei assim, não, né, vamos no mais barato, né, amém. E aí Deus usou a vida de uma amiga minha, que esse dia foi muito especial, e ela falou assim, olha, Deus me deu um sonho e que você casava no lugar tal. Aí ela falou o nome do lugar. Aí comecei a chorar igual uma louca. E eu chorava, e era como se Deus falasse assim, ei, eu sou o dono do ouro e da prata, porque você muitas vezes você desanima, porque você se contenta com um pouco, né? Então isso falou muito forte no meu coração. Eu eu não vou desanimar, eu não vou deixar quieto, eu não vou deixar de lado. Eu vou crer ainda, né? Eu ainda vou, esse sonho ainda vai acontecer na minha vida, eu creio nisso em nome de Jesus. Amém, né? Acho bom concordar. Vai acontecer. Mas foi isso o meu sonho. Amém, eu creio. Eu queria falar um pouquinho, para quem não sabe, essa aqui também é minha esposa linda. Deus deu um presente para nós no ano passado, que foi o nosso apartamento, né? E a gente já pegou a chave e a gente tá nesse sonho de querer mudar, né? Por algo que é nosso, que a gente conquistou, né? E o que a gente tem feito tentado nesse tempo agora que as coisas estão mais escassas, né? Essa pandemia que muitas pessoas têm passado a necessidade, o que a gente tem feito? Não, vamos dar uma economizar em algumas coisas, às vezes é uma besteira, vamos sair para comer isso aqui ou pedir alguma coisa, para a gente cada vez mais, não, vamos focar esse dinheiro aqui, focar isso para tentar comprar e mobiliar nosso apartamento, porque é algo que Deus trouxe no nosso coração, que é para a gente poder fazer essa mudança e
imobiliando, né? E aí, Deus trouxe no nosso coração, né? Depois isso aí vai ser até um testemunho também no culto, eu creio. Mas eu vou contar aqui um pouquinho só. Deus trouxe no meu coração e também no da Thali, e foi até resposta de oração do culto da apóstola sobre Esther, que ela clamou e jejuou lá com todos os judeus para poder entrar na presença do rei Assuero, e tinha aquele decreto de morte e tudo que ela contou no domingo. E foi uma resposta de tudo que a gente está vivendo, porque Deus trouxe esse propósito no nosso coração. E a gente começou a jejuar, já faz algumas semanas, e orar e clamar mesmo, pedindo para Deus para que pudéssemos realizar esse sonho, para a gente mudar e viver naquilo que a gente queria, já estar fazendo do nosso jeitinho. E é impressionante que em alguns dias a gente já recebia algumas coisas que estavam desenrolando sobre emprego. Depois outras pessoas maravilhosas aí na nossa vida já começaram a presentear a gente. Recebemos presente, não, toma isso aqui, você vai colocar isso. Sem nem saber. Sem nem saber, do nada a gente está em casa aqui, manda mensagem, você está precisando disso aqui? Eu tô com dinheiro aqui para você colocar. A gente, como assim? Eu nem falei nada, sabe? Da gente nem falar, nem tinha comentado, falou, não, olha aqui, isso aqui é para você, vai lá e coloca. Então é algo que, a gente estava correndo atrás, mas Deus surpreende a gente mais ainda. A gente não tinha comentado e, do nada você recebeu a mensagem, Thalita, quanto que é isso aqui? A pessoa tá perguntando aqui e, eu não sei, a Thalita, não, é tal, então pode vir aqui buscar, é isso. E a gente já colocou algumas coisas e a gente tá avançando no processo aí desse sonho, né? Sim, e é o que a Glorinha falou, né? Deus não nos deixa esquecer, não nos deixa deixar para trás. Porque muitas vezes a gente fala, não, deixa para lá então, né? Então não dá, vamos fazer de outro jeito, não dá dessa maneira, então vamos fazer de outra. Mas o Senhor, Ele te lembra, né? Ele fala, peraí, se eu coloquei o sonho no seu coração é porque você precisa ir atrás, porque você precisa sonhar, né? E é engraçado, até, Glorinha, que você falou do seu casamento, comigo foi a mesma coisa. Eu tinha um sonho de fazer daquele jeito, eu queria que minha festa fosse daquele jeito. E aí teve um dia que eu falei pro Carlos, então deixa, né? Se não der, a gente não faz. Se não der, deixa pra lá. Só que Deus fez muito mais do que a gente sonhava. Muito mais do que a gente imaginava. Até o sol do dia estava melhor do que a gente pudesse pensar ou imaginar. Porque na semana que nós íamos nos casar, a previsão de tempo era de chuva, né? E nós nos casamos... se eu não me engano, até alguns casamentos antes, né? Que teve, num plano B, que era dentro, da capela lá, né? Tinha que fazer um plano B se chovesse. E o lugar que a gente escolheu era ao ar livre, né? Queria, né? E aí eu falei, não é possível, eu vou casar num lugar ao ar livre, eu não quero fazer plano B. Mas o Senhor falava ao meu coração, se você sonhou dessa maneira, eu vou concretizar. E no sábado a gente acordou e tava um sol surreal, que até os fotógrafos falaram assim, olha, as suas fotos, o seu dia foi um dia abençoado, né? Pessoas que trabalharam ali com a gente, fornecedores que nem eram cristãos ou, enfim, e falaram, esse foi um dia especial, né? Um dia que fazia muito tempo que a gente não via aqui. E assim, Deus trabalha. Às vezes a gente acha, não vai dar certo. Ou que a gente está citando da quarentena, deixa pra lá, depois eu sonho. Eu acho que não é isso que eu quero. Mas se você sonhou, tenha isso na sua mente, que foi o Senhor que colocou no seu coração. Se não for um sonho de Deus, Deus vai arrancar. Agora, se você achar que não é, e Deus falar, não desiste, e começar a te mostrar, é porque não é para você desistir. É porque é para você prosseguir, né? Assim como a gente vê na Bíblia. Um dos exemplos que nós temos na Bíblia é a parábola dos talentos, né? Que Deus entregou os talentos, alguns multiplicaram e outros enterraram. E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer que nós deixemos esses sonhos enterrados. O Senhor quer que a gente multiplique tudo isso, que a gente aplique o que Ele entrega para nós, o que Ele tem entregado. Então, que hoje nós possamos mudar o nosso pensamento. Né? O Senhor, Ele diz para você que você é capaz de conquistar os seus sonhos. Então, qual é o seu sonho? É trabalhar em um lugar melhor, né? É ser promovido, é trabalhar na sua área, é fazer um intercâmbio,
não sei o que você quer fazer, né? É casar, é namorar, o Senhor sabe e o Senhor colocou isso no seu coração. Então, no momento certo, ele vai se concretizar. Então, até que se concretize, faça a sua parte, né? Não deixe pra lá. Sim. Sua mãe escreveu aqui que na época que a gente casou e era pico da febre amarela. É. E muitas pessoas, nossa, tinha que tomar vacina e tinha que passar repelente. E graças a Deus foi tudo maravilhoso, as pessoas puderam ir, não teve nenhum caso. Ela comentou aqui, a gente vê que é tudo obra de Deus, né? Ele prepara tudo nos mínimos detalhes. A gente pensava, não, isso daqui vai ser isso daqui, tá bom isso aqui. Só que quando a gente chega lá, a gente era sempre surpreendido. A gente olha, em cada coisa que a gente ia escolher, não, isso aqui tava bom. Mas Deus falava, não, mas isso aqui não é o melhor, não é o que eu quero pra vocês. Eu quero o melhor. E até nisso Deus preparou, no meio, e é o que é muito o que a gente está vivendo agora também. Naquela época, era de febre amarela. Muitas pessoas estavam lá sendo infectadas, né? Sendo infectadas e tinha esse problema de não vou poder ir e tal. Só que Deus preparou todos os convidados ali, ninguém foi ninguém foi picado, né? A febre amarela é picada. Deus preparou tudo nos mínimos detalhes, e mesmo com todas as diversidades. E agora também, nesse tempo de toda essa loucura, pessoas aí perdendo emprego, pessoas perdendo tudo, às vezes pessoas até ficando meio louca mesmo, né? E Deus, os filhos dele, tá fazendo a vontade dele. Deus, ele tem prosperado. A gente tem visto aqui mesmo no nosso ministério pessoas, né, testemunhos incríveis, falam, quem vem de fora às vezes não entende, fala, meu Deus, mas nesses 4 meses aí dessa pandemia, essa doideira, como que as pessoas estão prosperando? Mas eles não vê, o caminho que a gente está seguindo, entendeu? É muito disso. Aí sua mãe escreveu aqui, eu quis lembrar. Sim, e uma das coisas que me chama a atenção é que muitas vezes Deus já viu o nosso futuro. Então a gente pensa, eu não tenho dinheiro, como que eu vou casar? Mas Deus já me viu como uma noiva ali entrando. E a gente esquece disso, né? A gente esquece igual o Guto. Mas eu vou ser fotógrafo? Eu não tenho uma câmera boa, sei lá, não tenho uma câmera profissional, um exemplo, né? Não tenho uma luz específica, mas Deus já viu ele fazendo fotos e mais fotos e mais fotos. Então a gente tem que crer nisso, né? A gente tem que acreditar nisso. A gente não pode ficar só na mesmice. A gente tem que confiar e realmente acreditar em Deus, que Ele pode realizar, né? O melhor. Amém. A gente já tem pergunta aqui da Soninha. Muitas pessoas pensam que é tarde para realizar os teus sonhos. Como vocês podem deixar um refrigério para elas? Então, isso entra até um pouco no segundo tópico, né? Na verdade, é o que nós falamos, nunca é tarde, né? O Senhor tem o tempo correto. Então, quando você sonha, eu já vi pessoas que já são mais velhas e falam, meu sonho é fazer uma faculdade, mas eu já passei da idade. Olha, não tome isso como uma verdade no seu coração, porque é o que nós falamos, se o Senhor colocou, não importa o tempo, você vai conseguir aquilo que você quer, né? E nós temos muitos exemplos na Bíblia, muitos personagens que o Senhor sonhou. Um exemplo de tempo é Abraão. Sim. Abraão tinha um sonho de ter um filho, né? E ele já era velho, a sua esposa já era velha, a Bíblia relata isso. E na cabeça deles, eles falavam, como eu vou ter um filho? Eu já tenho tanta idade, eu já sou uma pessoa que eu já, né, não tenho capacidade de ter um filho. Aos olhos humanos, muitas vezes você pensa, eu não tenho mais idade para isso. Ou eu não vou mais conseguir, porque já passou muito tempo. Mas o Senhor, quando Ele tem uma promessa, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te deu essa promessa, é porque Ele vai cumprir na sua vida. Amém? E aqui eu aproveito e já coloco, né, junto o tópico de não tenha medo de sonhar. Então não tenha medo. Se você acha que você já passou da idade, não tenha isso no seu coração, porque para o Senhor não tem idade, né? Davi foi chamado muito jovem, Abraão teve o seu filho, né? Ele já era velho, então não ligue para isso. Sim, eu queria comentar que uma vez eu escutei assim uma pessoa falando assim,
nossa, mas ela tem quase 40 anos, vai começar uma faculdade, ela não vai ter sucesso. Tem tantas pessoas mais novas que já fizeram sucesso, que já têm anos de carreira e alguém vai confiar nela, né, nessas pessoas para ser uma advogada, enfim, uma médica. E aquilo tocou muito no meu coração, porque você tem que tomar muito cuidado com o tipo de pessoa que está do seu lado. Você tem que tomar cuidado se o tipo de pessoa que está do seu lado também é uma pessoa sonhadora. Se ela vai colocar você para cima, né? Ou se ela vai falar assim, ah, não, realmente você já passou da idade, você não vai conseguir, você ter anos ainda de experiência para alguém poder confiar em você. E acho que isso que você tem que realmente tomar cuidado, né? Tampar os seus ouvidos para muito tipo de falas ruins, né, que as pessoas têm, de julgo, exatamente. Porque é aí que você perde muitas oportunidades da sua vida, que realmente Deus tinha para você. O seu tempo de fazer a faculdade era com 40 anos, né? E você não sabe, você foi no pensamento, foi na ideia de outra pessoa e simplesmente, né, isso foi embora. Sim, então temos que isso tomar pode cuidado. paralisar, né? Não, e é como você falou, nessa passagem da história de Abraão, é algo que eu guardo dentro do meu coração. Na minha Bíblia, quando eu fui ler a história, parar para ler toda mesmo, é algo que eu guardo. Ali fala que Deus apareceu para Abraão e está falando com ele, e fala que Ana ali, no seu íntimo, ela fala, mas como isso é possível? Tipo, e ela estava ali escondida, tipo, estava atrás da tenda, e ela fala, como isso é possível? É algo que eu guardo no meu coração. Deus falou para ela, e há alguma coisa demasiadamente difícil para mim. Tipo, e toda vez que eu penso, tipo, nossa, mas essa adversidade, será que eu vou aguentar? Eu penso nisso, nessa palavra que Deus fala pra gente e que deixa nessa noite. Há algo demasiadamente difícil, há algo que eu não possa fazer? Tipo, é algo que eu guardo dentro do meu coração. Nisso que vocês estão falando, nossos sonhos, eles já eram velhos, mas o que eu deixo aqui, o mesmo Deus que traça o seu futuro, que fala o seu futuro, é o mesmo que vai te ajudar a chegar lá. É o mesmo que tá abrindo os seus caminhos, abrindo as suas portas. Ele só não falou, não, você vai fazer isso, esse é o meu sonho para a sua vida, você vai fazer isso e te deixou. Não, ele tá lá, é o mesmo que está com você. Você confia nele e ele vai abrir as portas, abrir os caminhos para você concretizar e chegar nesse sonho. Sim, e o Senhor nos guia, né? Ele nos guia pelo caminho. E o que nós precisamos? Nós precisamos ter um relacionamento com Deus para que a gente possa enxergar isso. Então, se o Senhor te encaminha para esse lado, você precisa estar em comunhão com o Senhor para entender que esse caminho é o que vai te levar a conquistar os seus sonhos. Sim, e até falando de confiar, né? Muitas vezes você sente, tipo, medo de realizar o seu sonho, de correr atrás daquilo, né? Sim. Você fica tipo assim, cara, por exemplo, eu mesmo. Eu trabalhava em um lugar relativamente bom, era legal pra mim, recebia um salário legal. E aí, tipo, vou lá fazer música. Aí eu ficava, vou fazer música, será que vai virar? Será que vai rolar? Ficava naquele medo, né? Ficava nessa dúvida. E, tipo, o medo, enquanto eu fiquei nessa dúvida, tipo assim, o medo me paralisou. Tipo assim, eu não ia, eu queria fazer outra coisa. Vou fazer então... Vou arrumar um trabalho normal e talvez eu concilie o meu sonho. Eu queria deixar o meu sonho em segundo plano para viver uma coisa que, tipo, não era meu sonho, não era o que eu queria. E eu tava fazendo isso por conta do medo. E por muito tempo, o medo, ele, tipo, me paralisou, né? Porque eu deixava de fazer, falava, não vou fazer não. Até que é o que eu acho que todo mundo que tem um sonho tem que fazer. Cara, você tem que tirar o seu sonho da gaveta e seguir, né? Falar assim, não, então peraí, pra quem é cristão, a primeira meta, o primeiro passo quando você tem um sonho é a oração, né? Sim. Você vai colocar o seu sonho pra Deus, e se for o sonho de Deus pra sua vida, aquilo vai se realizar, aquilo vai se cumprir. Então foi o que eu fiz, eu falei, vou tirar o sonho da minha gaveta, eu vou seguir isso e eu vou me entregar, porque enquanto eu ficava com esse medo, eu ficava dividido, não, vou fazer uma coisa, agora vou fazer outra, e acabava que não fazia nenhuma e nem outra, e deixando meu sonho, tipo assim, pra depois, entendeu? Então uma dica, sei lá, um passo, é o que? Você acreditar em Deus, acreditar que Deus plantou aquele sonho no seu coração e vai pra cima, segue o seu sonho, arrisca. Não, só eu quero falar de uma frase que eu ouvi que diga assim, não pare, porque daqui 10 anos você vai querer ter começado hoje, né? Então, daqui 10 anos você vai pensar, nossa, eu poderia ter investido no meu sonho lá atrás.
se eu tivesse estudado lá atrás, se eu tivesse pensado, se eu não tivesse desistido do meu sonho, talvez hoje eu já teria conquistado. Então não pare, né? Porque daqui 10 anos você vai ter conquistado aquilo que você quer. Então olhe para o futuro, né? Não desista. Foi o que o Gui falou, o medo nos paralisa, o medo nos congela. Então, se você toma posse daquilo, não, eu tenho vergonha, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Imagina, eu vou postar vídeo no Instagram tocando o meu instrumento. E se as pessoas não gostarem? Só que não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar que o Senhor te chamou. E se Ele te chamou, é porque Ele quer que você faça isso, né? Então, você precisa pensar no futuro, assim como o Senhor pensa. Amém. Amém. Uma história que eu lembro baseado nisso é de Davi. Ali chega o profeta, né, Samuel, e o pai dele mostrou todos os filhos. Não, e Deus fala, não é nenhum desses, e mostra ali um menino e unge ele. E o sonho ele chegou ali o ápice tipo de Israel, no melhor cargo, que era rei de Israel, e ali o profeta ungiu ele. O sonho de Deus era esse, que ele fosse rei sobre Israel. E ali, se ele fosse paralisar pelos seus medos, ele ocasionou ali que ele passou em várias situações, várias adversidades. Uma foi do gigante de Golias. Ele poderia ter pensado ali, era um menino, e Golias, ele relata na Bíblia que era um gigante, era um homem muito grande, muito forte, já devia ter matado ali milhares de homens. Davi poderia ter pensado ali, como que eu vou matar esse gigante? O que a gente trouxe até na célula ontem, né? A gente até brincou, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou o tamanho da testa, o tamanho da cabeça, porque ele sabia que Deus estava com ele. A lógica ali, se a gente fosse olhar, acho que as pessoas ali na época olharam e falaram, mano, esse menino aí não está muito bem, como que ele vai matar um gigante desse? Ali na Bíblia fala que ele nem conseguia ficar com a armadura de tão pesada, ele era tão pequeno, mas a lógica, né? Mas a palavra está aí, a palavra derruba a lógica. Amém? Então as adversidades, a lógica, o que fala, não, isso daqui não tem como porque X, ou porque isso, não, mas a palavra de Deus fala que a gente consegue. Os sonhos de Deus fala, não, eu sonhei e eu estou com você. E ele derrubou ali aquele gigante, algo que era tipo surreal naquele tempo. Não tem como ele fazer isso. Ele derrubou não pela força dele, mas pela força de Deus, por quem estava com ele, porque ele creu. E ali no futuro ele se tornou, mesmo com as adversidades, ele se tornou rei de Israel. E foi próspero e foi homem de Deus, né? Não, comentar mais um negocinho, né, que o Gui comentou. Ele falou, às vezes o medo impede que a gente realize o sonho, né? Porque eu tenho um sonho parecido com o do Gui, né? Que é fotógrafo, igual a Gló falou. E o tempo que a gente está vivendo hoje é o pior para ser fotógrafo, né? Porque não tem ninguém, né? Não pode fazer festa, não pode fazer evento, ninguém tem coragem de chamar um fotógrafo para tirar as fotos. E eu não deixei que isso impedisse, sabe? Eu realizar esse sonho. Porque eu falei, não, eu vou ser fotógrafo, não vai impedir, sabe? Se Deus quer que eu seja fotógrafo, então, cara, não vai existir nada, nenhum gigante que vai deixar que eu não faça isso, sabe? Amém. E é engraçado que todas as vezes que eu duvido, que eu falo, não, cara, acho que eu não vou fazer isso, eu vou continuar a faculdade que eu tô fazendo, né, que eu tava fazendo design gráfico, porque era esse negócio que o Gui falou, né? Eu tinha medo, eu falei, design gráfico eu consigo um estágio mais fácil, eu faço fotografia depois, né? Só que Deus foi falando, não, fotografia. E eu fui, e todas as vezes que eu pensava, não vou, vinha alguém para falar, não, você consegue, você vai. Até engraçado o K, né? Ele chegou no último culto, tava eu, o K e o Harry conversando, aí o Harry mostrou, nossa, olha as fotos desse cara, e o K falando, não é porque você não viu as do Guto. Não, porque as do Guto são melhores. Não, porque o Guto vai fazer umas fotos muito melhores que não sei o quê. E isso podia parecer uma brincadeira, mas para mim, sabe, encheu meu coração e falou, cara, é isso mesmo, sabe, eu vou continuar, o tempo tá ruim, mas eu vou estudar para que quando as portas abrirem, cara, eu tá preparado, ser diferente. Amém. E não deixar nada mesmo impedir, sabe? Amém. E o seu testemunho, Guto, ele é muito importante até para a gente entrar no nosso terceiro tópico, que ele é assim, o mundo está em crise, mas os seus sonhos não. Então, o mundo está parado, tudo está em crise. As pessoas muitas vezes estão com dificuldade para trabalhar, tudo está acontecendo. A gente olha, eu que sou professora, olho e fico, meu Deus, né? Quando que a gente vai voltar?
quando que as escolas vão voltar, será que vai dar certo? Mas aí eu olho para mim, para o meu coração e para os meus sonhos e falo: os meus sonhos não estão em crise, porque o Senhor não deixa que os meus sonhos morram, né? Igual o Guto falou aqui, ele poderia pensar e falar: não, para fotógrafo é o pior momento, então eu não vou conseguir, não é agora que eu vou começar. Mas o Senhor mostrou para ele que este não é o momento de pensar assim, que você não deve pensar assim, porque o mundo está passando por essa dificuldade, né? O mundo está aí um caos, mas nós não estamos. O Senhor não pensa dessa maneira. Tudo que acontece, acredito que tem um propósito, e esse é o momento para ainda mais nós colocarmos o nosso pensamento no Senhor e falarmos: não, então agora que vai dar certo, que foi o que o Carlos falou, né? Nós poderíamos ter terminado as coisas para nos mudar muito antes, só que não, o Senhor fez na pandemia, quando nós menos esperávamos, né? Então, assim, não desista, não pense que agora não é o momento, que agora não é a hora, porque o Senhor sabe que é, e você sabe também agora, amém? Otário, até falando aqui que o cenário mudou, né? Tudo mudou, mas, por um exemplo, Deus, ele continua sendo o mesmo. Sim. Deus, ele não muda. E o que Deus sonhou para você, Deus, ele não vai adaptar para o cenário que está hoje. O que ele sonhou já tá, tipo assim, concretizado para ele. Então ele não vai, tipo assim, eu sonhei aquilo ali pro Guto, mas, tá com a pandemia, então eu vou mudar esse sonho que eu sonhei e coloquei no coração dele. Não, Deus, ele não muda. Igual, um exemplo claro é a Arca de Noé. E, mano, Noé construía a arca lá, e o que o cenário falava? Mano, tá maluco, não vai chover, véio, você tá construindo à toa, você tá batalhando à toa. Não, porque, claro, mano, não chove há 40 anos aqui, velho. Na mão só aqui do caramba, você tá falando que vai chover e vai inundar tudo. Se Noé, ele tivesse pensado assim, velho, pô, é verdade, cara, colocando nos dias de hoje, né, tá mal pandemia, mano, não vai rolar não. Tá mau sol, não vai chover. Não, mas Noé acreditou, assim como a gente tem que acreditar nos sonhos de Deus, que é os nossos sonhos que ele coloca no nosso coração. Sim. Né? Mesmo que ele fosse taxado de louco, né? Sim, porque sim. A gente até conversou outro dia que eu acho que nos dias de hoje Noé seria taxado de louco, porque ele ia estar lá e falar: você tá louco? O que você tá fazendo? Né? Mas não, foi o que o Senhor colocou no coração dele. E o Senhor falou que depois, né, que quando tudo passasse, Deus tinha uma promessa. Tanto é que Deus fez uma aliança com Noé, né? Deus mostrou o arco-íris como uma aliança. Então isso significa que a promessa de Deus se cumpriu na vida de Noé. Amém? Então nós temos que pensar assim, nós temos que entender aquilo que Deus tem para nós, assim como o Gui falou, não interessa se o mundo está um caos, né? Se está chovendo, se não está chovendo, se você está bem, se você está mal, se as coisas dão certo, se as coisas não dão, Deus continua sendo Deus. Amém? Então nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos lembrar das promessas do Senhor. Amém. E acho que é muito também preocupante algumas pessoas que elas acham que elas não têm sonho nenhum, né? Eu não tenho sonho, eu não tenho motivo para viver, todos os meus sonhos vão ser fracassados. E na verdade não, na verdade que você peça para Deus mostrar os sonhos dele para sua vida. E se você acha assim, não, mas é impossível, não, Deus não tem sonhos, peça nas suas orações uma estratégia do Senhor. Deus, me dá uma estratégia. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas Deus vai abrir uma estratégia para você, para todas as suas coisas, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você anseia. Deus quer ver você cheio de vida, cheio de ânimo para realizar os seus sonhos. E se for preciso, Ele vai trazer todas as ferramentas necessárias para isso. Então que a gente possa, além de crer nisso, que a gente possa também mudar na nossa oração, né? Que muitas vezes a gente vai deixando de lado, mas que a gente possa também mudar uma oração para também mudar a nossa vida. Tem uma pergunta aqui da Débora. Como saber que o meu sonho também é o de Deus? Pode. Quando tem dúvida, quando existe uma dúvida, aquilo já diz que não é de Deus.
Porque quando o seu sonho é o sonho de Deus, cara, você sente no seu coração queimando, cara, é isso aqui que eu tenho que fazer. O Espírito Santo, ele coloca no seu coração. Então, uma resposta clara para isso é tipo assim, se existe dúvida no seu coração, ore. Se essa dúvida não sair do seu coração, é porque talvez você tenha que seguir outro caminho ou fazer outra coisa. Só isso. Amém. Amém. E aproveitando essa pergunta da Débora, né, que nós falamos aqui de correr atrás, de fazer as coisas, é o que o Gui disse, né? E como que você vai saber também? Orando. Nós não devemos esquecer nesse momento da oração. Ore, pergunte ao Senhor, converse com Ele. Ele vai te responder. Você vai sentir no seu coração. Né? O Espírito Santo, ele nos constrange. Quando existe algo que não é da vontade de Deus, você vai sentir no seu coração. O Espírito Santo vai te falar, olha, eu acho que esse não é o melhor caminho. Ou eu acho que você não deve ir por aí, você deve ir pelo outro lado, né? O Senhor vai te dizer. Então, quando você sonhar algo e você ficar, igual o Gui falou, você ficar na dúvida, eu acho melhor não, será? Né? Mas que você sentir mesmo que o Senhor está te avisando. Aí você precisa repensar no que você tem pensado. Amém? Tem algumas pessoas aqui que escreveram, né? A Carla Merigli escreveu: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Amém, é verdade. E dos testemunhos aqui que a gente fala, que a gente vê e edifica a nossa vida aqui no nosso ministério. A Soninha que está falando, em meio à pandemia, o Senhor tem abençoado muito a minha casa. Glória a Deus. É o que a gente tem visto, né? Tipo, lá fora, loucura, pessoas perdendo emprego, pessoas tristes, carentes, numa situação, acaba ocorrendo várias outras. E aqui a gente tem visto a prosperidade no nosso ministério, né? Pessoas dando testemunho que as pessoas de fora olham e falam, não, isso é surreal, não tem como. Mas pra gente que está aqui no caminho, pra gente que sabe quem é o Deus da nossa vida, a gente sabe que é possível. Amém? E então nós vamos entrar agora no quarto e último tópico, que é vença e não se convença. O que significa? O que é o convencer aqui, né? Quando a gente entende que não é para mim mesmo, deixa para lá, né? E qual é o contrário disso, né? O que eu coloquei aqui como contrário, na verdade, é que nós devemos vencer e não nos convencer. Nos convencer no sentido de que não vai dar certo, ou que até o que a Glorinha trouxe, deixa pra lá, não é o que eu, né, acho que não é isso não, deixa quieto, acho que isso não é pra mim. E pensando nisso, Deus trouxe ao meu coração algo que, lembrando, né, que eu fiz muito na minha infância, na minha adolescência, que eu aprendi, que é você visualizar os seus sonhos. E é muito importante que você coloque eles também em algum lugar. Então, hoje em dia, nós temos celular. Então, aproveite seu celular, coloca aí de fundo de tela, né? Se você tem um sonho de viajar, você tem um sonho de conhecer um lugar, você tem um sonho de se formar, coloca essa imagem perto de você. Antigamente, eu fazia um caderno dos sonhos. E aí, ali, eu colocava tudo o que eu sonhava. E é muito louco, porque assim, esse caderno eu fui achar depois de um tempo, e tudo o que eu coloquei lá, Deus fez de alguma maneira. Então, outro dia eu estava até olhando e eu coloquei que o meu sonho era viajar para a Colômbia, porque na igreja que eu frequentava tinha um congresso. E aí eu coloquei que eu queria ir para lá. Só que assim, eu não fui para o congresso, mas a minha primeira viagem internacional foi para a Colômbia. E assim, eu vendo isso, eu falei, eu vi isso só depois, né? Até achei o caderno e falei, olha que louco isso, porque não foi do jeito que eu imaginava, mas foi do jeito que o Senhor quis para mim. Porque a minha primeira viagem foi para lá. Então, assim, isso tem muito poder na nossa vida, né? Eu coloquei que eu queria, eu coloquei lá que eu queria que minha mãe trabalhasse em uma empresa que eu conseguiria ter 100% de bolsa em tal faculdade. Coloquei lá, se minha mãe trabalhar nessa faculdade, eu vou ter 100% de bolsa. Minha mãe não trabalhou, mas eu tive 100% de bolsa naquela faculdade.
Então, assim, são coisas que é o que eu tô falando. Você pode pensar de um jeito e o Senhor, tudo bem, Ele vai querer que você conquiste os seus sonhos, mas o Senhor tem algo muito melhor. Então, assim, você vai conseguir, mas da forma com que o Senhor pensa, porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, não precisei pegar a bolsa porque minha mãe trabalhava lá. Não, o Senhor me entregou a bolsa de outra maneira. Eu não precisei viajar naquele momento que eu queria viajar, mas depois de muitos anos eu viajei para aquele lugar, né, com outras, para conhecer outros lugares, mas enfim, eu fui para o lugar que eu tinha o desejo, sabe? Então nós não devemos desistir daquilo, nós não devemos esquecer ou achar que o Senhor não se lembra, porque se você anotar, se você ver, depois de um tempo você vai comparar os seus sonhos, você vai ver, né? Eu tinha até uma foto ali de pessoas, que eu queria ganhar pessoas, que eu queria pregar para pessoas, e é onde Deus me coloca hoje, né? Onde Deus, eu coloquei foto ali de um monte de gente, de um monte de jovens, e é o que Deus tem feito na minha vida hoje, sabe? E não só para falar, mas para ouvir. E eu estou no meio de pessoas que me edificam. E isso também faz parte dos nossos sonhos. Então, nós temos que pensar nisso e visualizar, né, os nossos sonhos. Amém. Tem aqui o Harrison também participando aqui. Ele escreveu: os nossos sonhos são limitados ao nosso nível de fé. Deus nos entrega as coisas conforme acreditamos e criamos intimidade com Ele. Amém. É isso mesmo. E nós podemos observar, né, a intimidade que nós estávamos até comentando ontem na Bíblia. Então a Bíblia é o maior exemplo de conquista de sonhos, de intimidade com Deus, as pessoas que conquistaram, e que nós conversamos também que nós devemos nos espelhar nessas pessoas, nesses personagens, né? A Bíblia é um livro que é um livro da vida, então você precisa se inspirar aonde te traz vida, né? Como a gente tem falado na célula, eu nunca vi um guerreiro na batalha, na guerra, sem a sua espada. E qual é a nossa espada? A espada do cristão é a Bíblia, é a palavra de Deus, e que renova nossa vida a cada dia. Então, como você vai para a guerra sem a palavra? E nela tem tudo que a gente precisa, igual ele está falando. São pessoas de fé, são vencedores que agregam na nossa vida. Algo que a gente pode falar é sobre José. José ali Deus trouxe um sonho, na vida dele, que ele contou para os seus irmãos que ele seria mais que seus irmãos, que ali eles se ajoelhavam a ele, e ele contou, só que Deus, ele fala o sonho, só que ele não fala o processo. Deus ali, ele não falava para José sobre a escravidão, que ele seria vendido como escravo, que ele seria acusado ali injustamente, mas ele sabia, ele contou o final, contou o sonho, e José acreditou, tinha esperança no que Deus falou. Então a palavra que eu deixo aqui hoje acredite, né? Tem esperança no que Deus falou, mas no meio do caminho não perca a esperança. O processo, eu lembro também do que a apóstola falou no domingo, o processo que Esther teve ali para poder virar rainha ali do rei Assuero. Ela se preparou 12 meses, 6 meses com alguns olhos, os outros 6 meses com algumas outras coisas. Então, o processo, Deus, ele não vai falar para você como é o processo, ele vai falar para você o sonho dele, né? Mas no meio do processo, mesmo ele não falando, ele está com você, ele te ajuda a superar. É igual os irmãos dele, né? Eles queriam matar o sonhador, né? Sim. Exatamente, eles queriam, parar que ele parasse de sonhar. Então isso muitas vezes acontece com a gente, né? Que as pessoas querem que a gente pare de sonhar. As pessoas vão e vendem a gente. Não, você não vai sonhar aqui perto, não vai sonhar na minha empresa. Não, você não vai ser meu funcionário porque eu não quero você aqui fazendo essas coisas. E é muito disso, né? Mas mal sabia eles que eles faziam parte do processo, né? Da vida de José. Sim. Então é bem legal isso mesmo. Tem uma coisa que o Harry comentou, né? Só pra voltar um pouquinho, que tem uma coisa que eu quero falar. Eu sempre falo na célula, tem um livro que eu li, que é do Bill Johnson, que ele fala que Deus, ele vai até onde você acredita que ele vai.
Então, tipo, pensando nisso mesmo que ele falou que, cara, quanto mais você acredita em Deus e deposita sua fé em Deus, mais ele vai trabalhar para que o seu sonho se realize, mais ele vai fazer. Se eu acredito que Deus vai mover uma situação ao meu favor, cara, Deus vai mover. Até conversando quarta-feira, depois do ensaio com um amigo meu, a gente estava no carro, ficamos conversando lá há um tempão, falando sobre as coisas de Deus. E aí, a gente falando de algumas coisas que a gente já passou e tudo mais, e que a gente venceu essas coisas porque nós acreditamos que Deus era Deus para fazer. Então, se a gente não acreditar, nada vai acontecer. É igual o exemplo de Moisés. Moisés pegou o povo do Egito, levou até o Egito, até, tipo assim, acabou de ser libertado o povo, aí tem um mar lá. Putz, e agora? Tem um mar, e agora? Cara, se Moisés fala assim, cara, já era, tem um mar aqui, eu não creio que Deus vai abrir o mar, entendeu? Mas não, ele creu. Então Deus, ele foi até onde Moisés creu que ele conseguia ir, entendeu? Então é isso, a gente tem que acreditar no poder de Deus, né? Na nossa vida, tipo, na vontade que aquilo que Deus tem pra nós, ele vai concretizar, vai realizar se você acreditar. Amém. E nisso daí que você falou, tipo, algo que abriu o mar e, tipo, as pessoas passarem, algo que nunca tinha acontecido e, tipo, ninguém imaginava que pudesse acontecer, mas Deus foi lá e fez acontecer. Uma outra também, continuando na história lá, quando ele manda os espiões lá para a terra prometida, e na palavra fala que são 12 homens, né? E aí esses homens, eles colhem alguns frutos da terra e olham os povos, e fala que quando eles voltam ali, 10 daqueles homens falam, aquela terra ali que habita é terra onde tem gigantes, ou povos numerosos, homens fortes, não tem como, eles falam, não tem como a gente vencer. Mas Josué e Caleb creu na promessa, creu no sonho. Deus tinha falado, eu vou entregar para vocês a terra ali que mana leite e mel. Eu tirei. Eles já olhavam as circunstâncias desde trás, que Deus havia feito tudo com os egípcios ali, todos os seus milagres, e ali eles creram. Mesmo com as adversidades, não, esse povo é grande, mas a mão do meu Deus é maior. Ele está com a gente, eles creram, e ali fala que eles foram abençoados. Aquele povo chega, como você falou, as pessoas chegam até onde elas acreditam, né? Até onde elas conseguem. Ali, para eles foi o limite. Eles falaram, não, esse povo aqui a gente não vai conseguir passar. E ali fala que eles foram consumidos, eles não entraram na terra prometida, mas Josué e Caleb creram além disso daí. Falaram, não, o sonho de Deus para a nossa vida é que a gente vai prosperar, a gente vai entrar nessa terra, vai vencer esse povo, e ali eles creram e foram abençoados, né? Amém. Sim, e tem até uma história, acho que é do Curry, que ele conta que um menininho, ele perguntava pra ele assim, qual que é o tamanho do universo? E aí a resposta era, do tamanho do seu mundo. E aí ele ficou indignado, e aí ele falou assim, mas qual que é o tamanho do mundo então? Aí ele falou assim, do tamanho dos seus sonhos. Então, os seus sonhos, eles influenciam realmente no que todo mundo estava falando agora, né? Influenciam em tudo, no seu redor, na sua fé, né? Então, vai do sonho para o mundo, do mundo vai para o universo. Então, realmente é algo de dentro de você mesmo. Sim. Veio até uma frase na minha cabeça, que nem é bíblica, né? Mas é uma frase que é verdade. Foi o Walt Disney que falou. Se você pode sonhar, você pode acreditar. E é verdade, né? É uma frase que é real. Se você sonha, é porque você pode acreditar, porque você pode tornar aquilo real, né? Então, nós precisamos acreditar na capacidade que o Senhor nos entregou, né? Porque assim, o sonho, ele acontece, claro que é Deus que move, mas se nós ficarmos parados, isso não vai se realizar. Então, a gente precisa tomar uma atitude, né? Porque a fé, ela é feita né? Nós precisamos acreditar, mas ela é feita de atitudes, ela é feita de ação. Então, nada acontece se nós esperarmos, né? Como diz aquela frase, nada cai do céu. O Senhor pode até fazer cair, porque Deus é Deus de milagre, mas Ele quer que você se mexa, Ele quer que você vá atrás, Ele quer que você batalhe pelos seus sonhos, Ele quer que você faça alguma coisa. Amém. Né? Que fala, para você viver a vida que você sonha, você tem que abrir mão da vida que você leva. É como o Gui falou, ele
Ele poderia muito bem falar, ele, tipo, meu sonho é ser guitarrista, aqui, ser músico, mas ele poderia ficar naquele emprego que ele falou, não, vou ficar nesse emprego e beleza, se um dia aparecer, beleza, mas não, ele se mexeu, ele não deixou as circunstâncias e nem o medo que paralisar ele, né? Ele mudou a vida dele, ele pensou e falou, não, para eu poder viver a vida que o sonho, né, a vida que eu sonho, eu não vou poder levar essa vida aqui, eu não vou poder fazer isso que eu estou fazendo. E aí é isso, é isso que Deus espera da gente, né? Deus espera essa noite da gente. Sim. E às vezes a proposta até de Deus, né, do Senhor, é que Ele nos desestabilize, né? Ele nos tire do nosso caminho ali, nosso pensamento, do nosso conforto. E isso me faz me lembrar de quando eu comecei a minha faculdade e eu trabalhava em um hospital e eu queria ir para a área pedagógica. E para isso eu precisava fazer uma loucura. Eu precisava largar o meu emprego fixo, que eu tinha um salário fixo, para ir para um estágio. Que na época, né, a gente ganhava bem menos do que se paga hoje em dia, que também é pouco, né, para estagiário, mas para a época eu ganhava bem pouquinho. Só que aí eu pensei, qual é o meu sonho? É trabalhar na minha área. Então, às vezes, a gente precisa pensar também fora da caixa. E Deus quer que a gente pense dessa maneira, né? Deus precisa que a gente se desestabilize um pouquinho para poder conquistar as coisas. Então, assim, se eu não tivesse deixado o meu salário fixo, o que eu fazia, eu não estaria hoje aonde eu sempre sonhei, que era trabalhar na minha área, fazendo o que eu amo, e hoje eu sou muito feliz. Então, nós precisamos enxergar as oportunidades, por mais que aquilo vá nos desestabilizar, né? E isso aconteceu um pouquinho também, eu quero, né, Deus está trazendo no meu coração com relação ao Guto, né, Gu? Que eu vou falar um pouquinho do seu intercâmbio, porque Deus trouxe isso no seu coração, foi algo que você teve, né, em mente, só que você precisava o quê? Deixar os seus amigos, deixar a sua casa, mas para você vivenciar os sonhos, muitas vezes você tem que sair, foi isso que a gente falou, pensar fora da caixa, né? Sair daquilo que você está acostumado a fazer. A gente tem que ser muitas vezes ousado, né? Não deixar que o medo seja maior, né? Porque foi o que você falou, eu nunca fiquei longe da minha família, nunca fiquei longe dos meus amigos, eu ia para um país onde eu só tinha uma prima que a gente não é tão ligado, um país que eu não dominava a língua, e Deus colocou no meu coração e, cara, tudo foi tão fácil que, por exemplo, quando eu fui tirar meu passaporte, eu tava com medo, né? Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não tenho tanto dinheiro, eu só sou um garoto de 21 anos. Aí os dois caras da minha frente, cheio da grana. O cara falou, não, eu tenho uma fazenda de não sei quantos hectares, eu tenho 200 mil na minha conta. Não, não quero, você foi negado. Aí o outro lá também, não, eu vou visitar a minha família lá, porque não sei o que, tenho maior grana, você foi negado. Eu falei, meu Deus do céu, eu aqui, mano, 20 anos, não vão deixar eu passar. Só que Deus, seja feita a sua vontade, e fui embora. Eu falei, ó, é isso, eu quero fazer intercâmbio, eu quero estudar. Aí ele falou, ó, beleza, você foi aprovado, logo chega. Aí tava tudo corrido, falou, ó, seu passaporte vai demorar para chegar. Em 2 dias chegou. Então, voltando para aquele negócio que a Débora falou, né, como saber se os sonhos de Deus são os mesmos que o meu, né? Eu acho que ele vai tirar todos os obstáculos, ele não vai deixar que nada impeça que você realize esse sonho, né? Assim como, por exemplo, esse negócio do passaporte, esse negócio do tempo, nada disso impediu, né? Então, que quando a gente receber esse sonho, você ter certeza, né? Você está em oração, Deus entregou, você tem certeza, cara, que você seja ousado, sabe? Que você não tenha medo, que pode demorar algo, talvez demore um pouco, mas vai ser concretizado, porque Deus está do seu lado. E é aqui diz aquela passagem, né? Agindo Deus, quem impedirá, né? A Laila escreveu aqui nos comentários o que o Guto está falando, né? Precisamos ser ousados em Cristo. A ousadia nos leva a níveis mais altos. Amém. É isso. Nós precisamos pensar além, né? É o que nós demos ontem. Nós falamos na célula sobre a águia. A águia é um animal que ele pensa além.
né? A águia, ela olha ali para frente e ela voa, ela sabe o que ela quer. E ela pode no meio do caminho ali perder o seu bico, que é o que acontece muitas vezes, mas ela se regenera, ela se fortalece e ela vai em frente. Então ela sabe do que ela precisa, né? Ela sabe para onde ela precisa ir. Por mais que às vezes ela possa sentir dor, ela possa pegar um dia, sei lá, não sei como funciona, muito ensolarado. A águia deve sentir muito calor também, deve ser um dia difícil. Mas eu acredito que assim também é conosco, né? Muitas vezes podem ter dias que a gente olha e fala, ai, não sei, acho que não é isso, né? Como nós falamos no começo. Mas foi o que o Guto falou, que se o Senhor, Ele começa a tirar os obstáculos da frente, se as coisas começam a dar certo, é porque tá tudo sob controle. Deus quer que você faça. E isso é uma frase que eu falo muito. E sempre que a gente tem o desejo de fazer alguma coisa, eu falo pro Carlos, nós vamos orar e eu vou falar, Senhor, se não for da tua vontade, não deixa acontecer. Se não for da tua vontade, então isso não vai dar certo. Porque quando nós fomos comprar o apartamento, tinha lá, tem toda a burocracia de dar certo, de não dar. E eu falei, se for aprovado o valor tal, é porque não é de Deus. Se for aprovado o valor tal, é porque é de Deus. Se for para ser, eu quero o negócio direito, sabe? Eu quero que seja... Porque Deus, gente, as coisas de Deus são perfeitas. Então Deus não vai te entregar pela metade. Deus não vai fazer você ter metade da bênção, né? Não é metade dos seus sonhos. Tudo bem, Deus vai me dar uma parte e a outra parte eu corro atrás. Não é. Deus, Ele te capacita para que você consiga por inteiro, né? O seu sonho, para que o seu sonho venha inteiro nas suas mãos. E lembrando disso daí que você falou, quando você falou, olha, tem um apartamento ali, a gente vai visitar. No meu coração eu falei, a tá viajando, né, amor? Não tem condição. Eu falei, não tem condição de a gente comprar um apartamento. Na minha cabeça eu pensava, tipo, era limitado. E quando a gente chegou lá, tipo, eu nunca imaginava que nenhum dia a gente, tipo, no mesmo dia a gente reconheceu lá qual que é o nome do cara, da mulher que vende? Corretor, isso, fugiu a palavra. Eu não imaginei que no dia que a gente fosse conhecer os corretores ali, já ia dar processo, tipo, da gente comprar. Eu falei, não dá nunca na minha cabeça eu imaginar isso. E ali, tipo, até ele, vamos lá, não custa nada. E foi até depois de um culto, né? A gente foi ali no culto e depois a Thalita falou, não, a gente vai lá depois. E a gente foi e, tipo, e correu algo que, tipo, eu não imaginava no meu coração. Mas o plano de Deus para a nossa vida, o sonho dele, já estava agindo ali antes mesmo de eu imaginar. E aí quando a gente chegou ali já, não, olha, dá para vocês fazerem isso daqui. E aí eles mostraram um e a Thalita, não, eu ia aquele outro ali. E aí eles, tem aquele ali, se você quiser ver, eu nem ia mostrar. E ali era o sonho de Deus para a nossa vida. E a gente foi, os caras falaram, não, olha, você tem que fazer isso e isso. Mas já assim? Eles, assim mesmo, a Thalita, nossa, amor, tá dando. E a gente deu, tipo, em uma semana a gente correu ali atrás, deu a entrada, tipo, do dinheiro que, tipo, a gente olhou e falou, mano, como que a gente conseguiu, tipo, pagar esse valor já à vista? Tipo, a gente não imaginava que a gente ia conseguir, tipo, mas Deus não é, tipo, de nós que veio esse sonho, é o sonho que Deus colocou no nosso coração e falou, não, eu estou com vocês. É aquilo que a gente falou do processo, né? É esse processo todo que vocês vão passar, eu não falei pra vocês do processo que vocês vão passar, mas eu estou com vocês nele. Vocês não vão passar por ele sozinhos. E a gente tem visto esse milagre, tipo, e desde antes, quando a gente namorava, em casamento, até hoje a gente tem vivido testemunhos e milagres na nossa vida, né? Sim, é muito engraçado, né, que tudo acontece muito rápido, né? Vocês falaram do casamento, do apartamento também, do Guto, né? Que o intercâmbio foi muito rápido. E eu também vejo da vida do Gui, porque a gente tava no momento que, tipo, o que a gente vai fazer, né? Não sei o que vai fazer, o Gui tava meio angustiado, assim, e eu falava, não, apenas creia, né? E às vezes é muito difícil a gente ver o nosso humano, assim, e continuar crendo, né? Mas eu falava, continua crendo. E até hoje a gente brincou, eu falei assim, parece que as coisas com você agora tá acontecendo assim, uma atrás da outra, correndo, e você vê, tipo, bênçãos e bênçãos acontecendo, Deus cercando a gente com pessoas boas, com pessoas que dão móveis, que abençoam, né? E acho muito lindo isso, a forma que Deus, ele trata tudo ao nosso redor, né? Ele não cuida só da gente, ele faz todo um ambiente ser perfeito. Igual eu comentei ontem, né, da Esther,
que ela teve 1 ano de cuidado e tudo mais. Então Deus tem todo esse cuidado de fazer com que tudo à sua volta seja perfeito. Então é bem legal isso. Amém. E então que essa mensagem fique no seu coração, que você não desista dos seus sonhos. Amém? Então, eu creio que essa foi uma live, um tema para que o Senhor venha resgatar isso no seu coração, né? Que você se lembre disso, que o mundo está em crise, mas os seus sonhos não. Nós estamos em quarentena, mas os seus sonhos não estão. Então, nós vamos orar para encerrar. Foi muito bom, né, estar aqui nessa live hoje. Nós agradecemos a todos que assistiram. Então, nós vamos fazer uma oração. Eu só queria deixar uma palavra. Está em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu não sei quem está vendo a live ou ainda vai ver, mas se os seus sonhos estão enterrados, hoje Deus pega você pela mão, desenterra os seus sonhos, abre caminhos, fala: não, eu sou contigo, para mim não é impossível. Os seus sonhos, não importa as circunstâncias e diversidades, Deus colocou no teu coração, Ele está com você no processo e até você concretizar esse sonho. Então não desista, desenterre os seus sonhos que você por algum motivo achou que não daria mais certo e acabou enterrando. Hoje Deus fala que Ele desenterra os seus sonhos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Então, nós vamos orar. Ah, sim. Nós teremos o nosso culto de domingo, né, domingo, às 10 horas da manhã, presencial e online, né? Você tem aí toda a liberdade para estar aqui. Nós temos toda a segurança, né? Os lugares estão afastados, nós temos álcool, estamos debaixo da segurança. O local foi, como fala, dedetizado. Então, que você venha nos conhecer, que você venha nos visitar. O Senhor, Ele quer fazer algo pela sua vida. Amém? Então então é isso. Pede cada um fazer a sua finalidade. Ao término para cada um. A direção que está falando, viu? Ah, tá bom, produção. Amém. Então, nós vamos nos despedir e depois, no final, a gente vai terminar com uma oração. Amém? Amém. Então, foi isso, pessoal. Foi um momento muito legal para mim, de aprendizado. Foi, assim, de motivação também para continuar seguindo os meus sonhos. Eu espero que você volte a sonhar, né? Tem até uma música que fala: volte a... Deus ainda realiza sonhos. Amém. E é verdade, volte a sonhar. Deus ainda vai realizar os seus sonhos, vai fazer o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Amém. Eu tenho que falar tudo isso também. Mas é isso, eu queria mandar um beijo pro meu sogro, que teve aniversário dele. E hoje também um beijo, parabéns pro pastor Tom. Parabéns, feliz aniversário. Nós te amamos, hein? Você é bênção nas nossas vidas, muitos anos de vida, que Deus te abençoe, e é isso. Amém. Boa noite, tenha um fim de semana aí abençoado. Não desista dos seus sonhos. É isso mesmo, como todo mundo falou. Não deixe a sua dúvida ser maior que a sua fé. Continue atrás dos seus sonhos. Se Deus te entregou, a dúvida é normal, mas se você sabe que o sonho é de Deus, você está orando, cara, continua que vai dar tudo certo. Amém. O que vai fazer uma oração então para a gente encerrar? Senhor Jesus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Pai, por este momento, Pai. Sou grato, Pai, Senhor, por este aprendizado, Pai, Senhor, por esta, Pai, Senhor, inspiração, Pai. Eu espero também que pessoas, Pai, que estão assistindo, Pai, sejam, Pai, encorajadas, ó Pai, Senhor, a viver algo novo, Pai, encorajadas, ó Pai, Senhor, e desafiadas por Ti, Pai, Senhor, a viver coisas incríveis, ó Pai, que nós possamos, Pai, Senhor, voltar a sonhar, Jesus, que nós possamos, Jesus, ó Pai, Senhor, sonhar os Teus sonhos, ó Pai, o sonho que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Eu sei, Pai, e tenho fé que o Senhor irá realizar, ó Pai, que pessoas, Pai, Senhor, venham ter essa experiência, Pai, a mesma experiência que nós temos, ó Pai, que o Senhor ainda realiza sonhos, ó Pai, que o Senhor ainda ressuscita sonhos, ó Pai, assim como o Carlos falou. Eu creio que o Senhor desenterra sonhos hoje, Pai, Senhor, e irá realizá-lo todos, sem exceção, Pai. Muito obrigado, Pai, Senhor, por este momento. Amém. 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 Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Fiquem ligados nas Tchau, nossas galera. lives. Até a próxima. Parabéns, pastor Tom.